Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo de Ramos, a coroação de Cristo. Quero refletir com os irmãos a respeito deste dia e compreendermos melhor o seu sentido à luz das Escrituras. Acompanhe a leitura no livro de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Diz assim o texto: Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como havia ordenado Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Assim diz a palavra do Senhor. Ora bem, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é identificado como Domingo de Ramos, que hoje celebramos. O fato é que o nosso país não é de tradição real. Não entendemos muito como é que acontecem as cerimônias reais. O mais perto que chegamos é da família real britânica pelos mídias, pela informação que circula. E, portanto, não temos aqui nenhum parâmetro para saber que tipo de coroação aconteceu ali. O fato é que essa coroação de Jesus, que o texto nos indica, é marcado por uma atitude de humildade, oposto a qualquer coroação que acontece no mundo ocidental. Portanto, percebemos aqui que este, Jesus, não é um rei comum, mas a sua coroação, por alguma razão, foi muito estranha, foi extraordinária. Gostava de refletir este texto com os irmãos, considerando o seu cenário sob 4 aspectos. Primeiro, que há aqui uma peregrinação de Jesus. Em segundo lugar, há uma profecia que é cumprida na coroação de Jesus. Há louvores dirigidos a ele. E aqui há uma grande perplexidade da parte do povo. Indo para o primeiro aspecto, o texto diz que quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, que era uma aldeia no Monte das Oliveiras. Portanto, o texto nos situa que quando Jesus Cristo se aproximava de Jerusalém, ele, antes de chegar, parou numa pequena cidade, numa pequena vila, próximo à aldeia de Betfagé, chamada Betânia. Betânia era o lugar onde morava Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria. Lá Jesus teve um momento de refrigério, um momento de comunhão. Aquele dia era sábado, 6 dias antes da sua crucificação, no sábado, 6 dias antes da sua morte, 6 dias antes da sua entrega na cruz do Calvário, 6 dias antes de Jesus Cristo vir a ser o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, 6 dias antes de consumar a sua obra de redenção, Jesus Cristo passou da casa da Maria, Marta e Lázaro em Betânia para ter um momento de refrigério. Mesmo no meio da dor, Jesus experimenta uma doce comunhão com a família e os amigos e todo o resto das pessoas que estavam com ele. Talvez menos Judas, porque Judas não tinha nenhum interesse em tudo aquilo que estava a ocorrer. Mas Jesus Cristo nos ensina que precisamos de nutrir amizades verdadeiras, amizades genuínas, amizades transparentes, e precisamos ver nessas amizades um lugar de refrigério, um lugar de comunhão, um lugar para curar a alma, sobretudo em momentos de profunda dor. Jesus Cristo estava a fazer a sua última peregrinação. Ele já não mais haveria de ir a Jerusalém. Pela última vez, ele estava a fazer a sua caminhada, a sua peregrinação. O segundo aspecto diz que esse gesto, esse movimento de Jesus Cristo constitui o cumprimento de uma profecia já feita pelos profetas. Ele diz para os 2 discípulos, provavelmente Pedro e João, para irem adiante do lugar onde ele estava. Ele estava em Betânia e Betfagé era uma aldeia que estava próximo a Betânia. Antes dele ir a Jerusalém, ele pede para que os discípulos possam ir a uma casa, e naquela casa haveriam de encontrar uma jumenta e um jumentinho, porque ele haveria de precisar usar aqueles animais temporariamente. E se alguém perguntasse alguma coisa a respeito dos animais, os discípulos simplesmente deveriam dizer que o Senhor os precisa. Portanto, trata-se de uma casa de fé. A casa onde haveriam de ser encontrados a jumenta e o jumentinho era uma casa certamente de seguidores de Jesus Cristo. Nos remete esse cenário a ideia de que a quadra pascal é um tempo de consagração para refletir o quanto nós temos permitido ao Senhor usar os nossos recursos de acordo com a sua vontade. O Senhor precisa. O Senhor Jesus Cristo, Ele que é o soberano sobre todas as coisas, tem a alegria, tem o prazer de precisar de usar os nossos recursos, tudo aquilo que possuímos para a sua glória, mas também para a nossa alegria. É um ponto para refletirmos, de facto, nesta quadra pascal, o quanto, de facto, nós temos permitido ao Senhor usar dos nossos recursos. Se de facto isto não tem acontecido, nós perdemos uma grande dose de satisfação e de alegria de participarmos naquilo que o Senhor está a fazer no mundo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O que é que foi dito pelo profeta? O profeta havia dito em Zacarias 9:9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Aquilo que estava ocorrendo naquele momento era o cumprimento do que o profeta Zacarias havia dito. Mas também o profeta Isaías havia dito: eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra, dizer a filha de Sião, diga aos habitantes de Jerusalém. Sião era um monte que estava em Jerusalém. A filha de Sião, portanto, identifica os habitantes de Jerusalém. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, eis que vem, com ele vem o seu galardão e a sua recompensa diante dele. E aqui está Jesus Cristo vindo, esse rei, esse Salvador, vindo a Jerusalém, a filha de Sião, montado
num jumento que nunca antes havia sido montado, sinal de honra e prestígio. O que nós entendemos aqui? Que Jesus Cristo, sendo rei, ele vai montado a Jerusalém, o que constitui uma antítese. Os reis não vão às pessoas é que vêm ao seu encontro. Este é o padrão do mundo. As pessoas é que precisam do rei. O rei é soberano, é Senhor soberano, é absoluto. Não tem necessidade das pessoas. As pessoas é que têm necessidade dele. Mas aqui nós encontramos um contraste fantástico. Encontramos um contraste que nos enche o coração de alegria. O Rei Jesus pega tudo que ele tem e ele dá a fim de nos enriquecer. É o Rei Jesus que vem ao encontro das pessoas. É o Rei Jesus que vem ao encontro das nossas necessidades. É o Rei Jesus que cruza o nosso caminho. E diz o texto que quando viram Jesus Cristo a chegar, ao entrar com o seu jumento, eles começam a cantar, eles começam a louvar, eles começam a dizer essas palavras que nos chamam muita atenção. E as pessoas que diziam essas palavras era feita de uma grande multidão, uma multidão carente, uma multidão pobre, uma multidão sem muitos recursos, uma multidão sem esperança. Essa multidão olha para Jesus e quando vê Jesus montado no jumento a entrar em Jerusalém, essas pessoas começam a tirar os seus vestidos, lançam ramos de palmeiras para que Jesus Cristo pudesse passar por cima. Uma espécie de coroação. Uma coroação humilde, porque aquelas pessoas não tinham muitos recursos. Tiravam os seus vestidos velhos, gastos, fedorentos, lançavam folhas de palmeiras, que era a coisa mais simples de se encontrar. O que elas tinham à mão, elas colocaram para coroar o Rei dos Reis, para coroar o Senhor. Aquelas pessoas tinham procurado Jesus porque estavam curiosas de facto quem é aquele que havia ressuscitado Lázaro. E sabendo que ele estava em Betânia, na casa de Lázaro, uma grande multidão se fez a seguir Jesus Cristo. E é com esta multidão e com um tanto outro de pessoas que já estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa, é toda esta multidão que coroa a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. A Páscoa reunia muitas pessoas porque era uma comemoração de grande libertação que o povo havia experimentado no passado. Deus havia libertado o povo de Israel das garras do faraó, do Egito, de forma miraculosa, grandiosa, através de Moisés. E esse evento era lembrado para a memória do povo, era celebrado na Páscoa. Portanto, nessa coroação, há a suposição de que Jesus é o Messias, Jesus é o prometido. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus Cristo haveria de libertar a nação de Israel da escravidão, do poder opressor, do poder ímpio, do poder esmagador de Roma. Então a alegria era efusiva. Jesus disse que ele era maior do que Moisés, porque ele ressuscitava pessoas da morte. Moisés nunca ressuscitou ninguém. Portanto, as pessoas estavam cheias de esperança de que Cristo, sendo maior e melhor do que Moisés, haveria de providenciar para o povo uma vitória retumbante, esmagadora. E o povo, diante dessa possibilidade que parecia real por parte de alguns, aquele povo, aquela multidão, clamava dizendo: Hosana, Hosana. Hosana
significa salve agora nas alturas, envie o poder divino para nos salvar, consuma Roma, tire Roma, enfraqueça Roma, vença, esmague Roma, para que nós tenhamos a liberdade ansiada. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aquela multidão era de pessoas simples, humildes e pobres, sem esperança. As pessoas que eram escravizadas nas mãos opressoras de Roma. Quando viram Jesus, quando consideraram a possibilidade dele ser o Messias, eles colocaram nele toda a sua esperança. Que momento fantástico é este, para nós também enchermos o nosso coração de esperança e crer que de facto Jesus, ele é o Salvador e ele nos salva da condenação eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a sua morte na cruz é o que nos dá vida e nos salva do inferno. O texto é perplexo porque o mesmo povo que grita Hosana, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, o mesmo povo que clamava, é o mesmo povo que pergunta quem é este? E a multidão mesmo respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O texto é perplexo. Quem é este? Revela a insanidade do povo. As pessoas são inconstantes. A multidão, ela é inconstante. A multidão é guiada pela euforia, pela alegria, pela emoção. E ela é conduzida de um lado para o outro. É como uma cana agitada pelo vento. Uma vez estão do lado de Jesus Cristo, mas outras vezes é o mesmo povo que vai gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Para refletir e praticar, gostava de colocar a seguinte questão. O momento de Páscoa nos convida à partilha e à generosidade. Gostava que o irmão refletisse como tem usado os teus bens, os teus dons para o reino de Deus. De que forma você se vê participando naquilo que o Senhor já começou a fazer no seu reino. Jesus é o Rei que vem ao nosso encontro. Você já recebeu o Rei Jesus, crendo nele como Salvador da sua vida? Nós temos a alegria de termos um Rei que vem ao nosso encontro, porque ele não é opressor. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos curar. Ele vem para nos dar vida. Ele vem de forma pacífica, não em guerra. Por fim, a multidão geralmente é tomada de emoção. Qual grupo pertences? Da multidão ou daqueles verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que independentemente do movimento da multidão, eles permanecem com Jesus Cristo e vão com ele até o fim. Reflita, ore e seja abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.